A pandemia fez com que muita gente que vivia trabalhando para pagar as contas reconhecesse uma grande necessidade de qualquer um de nós. A primeira coisa que a gente tem que fazer em termos de investimento é a reserva de emergência. Infelizmente, nós não temos assim uma cultura de educação financeira. Então, por isso mesmo, a gente tem essa dificuldade. A grande maioria da população brasileira não tem reserva de emergência. E o que seria reserva de emergência é o assunto de hoje. Meu nome é William Cruz e esse é o canal Dinheiro e Companhia. Se você está chegando por aqui agora e não me conhece ainda, eu sou William Cruz. Tá bom? Se você tem alguma dúvida a respeito de finanças, eu gostaria de te pedir para deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão de vídeo, para que a gente pudesse conversar um pouco a respeito desses assuntos. Tá bom? Bom, o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é uma reserva para hora de emergência. Claro, né? Obviamente é para emergência. Mas o que é uma emergência, William? Olha aqui, presta bem atenção. Emergência não é quando você quer ir ao restaurante, emergência não é quando você quer fazer uma viagem, emergência não é quando você quer trocar o carro. Emergência é quando você fica desempregado, quando tem uma doença na família, quando tem alguma coisa grave, alguém que você tem que socorrer. Isso é reserva de emergência, tá certo? Então a primeira coisa que você tem que entender é que esse dinheiro não pode ser mexido em momento algum, a não ser que você esteja numa situação de emergência. Por exemplo, a pandemia. Né? Muita gente ficou sem emprego, muita gente nessa pandemia ficou sem salário, e aí a grande maioria da população que corria atrás do dinheiro para pagar as contas, a corrida chamada corrida dos ratos, o cara trabalha 30 dias, recebe pagamento, paga as contas, sobra lá uns 50, ele vai lá no mercado, compra uma caixinha de cerveja da mais barata, um meio quilinho de carne, faz um churrasco, acabou. Né? O brasileiro é assim. Então a ideia é você não ser assim, você ter um dinheiro reservado para momentos de escassez, de emergência, para você não mexer nos seus investimentos, para você não passar apuro quando você tiver algum problema financeiro, certo? São duas formas básicas de se fazer uma reserva de emergência. Como é que eu faço com que eu não tenho dinheiro, eu tenho meu salário, né? O dinheiro não sobra, eu pago as minhas contas. Então só tem duas formas de você fazer o dinheiro aparecer para ter essa reserva de emergência. Primeiro deles é aumento de salário, buscar um salário maior, buscar um aumento salarial no seu emprego, buscar um emprego melhor que te pague mais. E aí quando você subir de salário, quando você aumentar a sua renda, o que você vai fazer? Você vai ficar no mesmo patamar. Então aí você tem que viver um passo atrás daquilo que você possui de renda, senão não vai sobrar de novo. Né? E inicialmente você deve fazer justamente você pegar esse dinheiro e já fazer o seu investimento da reserva de emergência. E depois que você formar a sua reserva de emergência, o que é uma reserva de emergência então no meu critério? É entre 6 e 12 vezes aquilo que você tem de custo mensal. Então, por exemplo, quantas as contas mensais que você tem, que você gasta, por exemplo, em mercado, que você gasta água, luz, que você são contas básicas, aí você chuta no raso, né? É emergencial, é um negócio assim que você vai ter que cortar tudo que é supérfluo, né? Então a ideia é você justamente ter um gasto básico. Então digamos aí que o seu gasto básico mensal seja R$2.000, entre aluguel, água, luz e comida e transporte. Tá? Talvez escola, de repente, mas assim, pensando na grande maioria da população, ficamos por aí, né? Então, pensando nisso, digamos que você tenha R$2.000 de conta fixa, e aí você tem que fazer vezes 6. Então, 2 vezes 6, 12. R$12.000 seria a sua reserva de emergência. A partir de 12 mil, no caso, você já teria sua reserva de emergência montada para 6 meses. Mas ela deve variar entre 6 e 12. Então deixa ela crescer até 12. A hora que ela chegar em 12, você não precisa mais aportar dinheiro ali. Aquele dinheiro lá é reserva de emergência.
Uma outra forma de você fazer o dinheiro aparecer para a reserva de emergência é diminuir as despesas, o que é bastante difícil. O aumento de salário também pode ser uma renda extra. Você pode aumentar a sua renda fazendo um bico de final de semana, você pode eventualmente arrumar um segundo emprego, trabalhar de garçom, coisa parecida, né? Também entraria aí no aumento salarial. E diminuir as despesas. Como é que eu diminuo as despesas então? Então, por exemplo, TV por assinatura. Tem muita gente que tem uma TV por assinatura que não assiste nem metade dos canais. É uma TV por assinatura que custa quase R$ 200, tem o combo da internet, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, e fica lá aqueles duzentão gastando todo mês. Então você já tem um valor que você pode reduzir, né? Na minha casa, por exemplo, tenho a Amazon Prime, que nos atende perfeitamente. A gente não é de assistir muito essas coisas, mas tem uma brincadeirinha lá, uns filminhos e tal, não sei o que. Tem umas coisas que são só a Amazon Prime que existe, né? Só nela que tem. Então eu acho bem legal. Academias, por exemplo, você pega uma academia, você paga uma academia, mas você não vai na academia, né? Aí você vai 2 vezes na academia naqueles 30 dias. No outro mês você fala assim, agora vai. Aí você vai lá na academia e paga a academia. Então, existem muitas coisas que acontecem aqui na internet que você pode ter benefício. Você pode seguir um personal trainer, você pode diminuir o custo de uma academia fazendo aula com personal trainer em casa. Tem muita gente dando aula online aí por um preço muito mais barato que a academia. E você pode usar o seu próprio corpo, seus próprios pesos em casa. Você pode se exercitar em casa com o que você tem em casa. Então, há possibilidades de você ter um diferencial aí. Então, você junta aí a academia com a TV por assinatura, já vai dar um dinheiro, né? Outra coisa são os eletrodomésticos que você não usa. Você já viu o tanto de eletrodoméstico? Se você olhar ali em cima, lá em cima, lá, ó, naquele balcão lá, tem uma geringonça lá que chama Air Fryer. Nós usamos uma vez aquela porcaria, nunca mais usou, custou quase R$ 400. Então eu acho que foi o pior dinheiro, o dinheiro mais mal gasto em toda a minha vida. A Air Fryer, ela pode ser útil para todo mundo. Tem uma amiga da minha esposa que faz as paradas dela, é a Alane, né? Esposa do Iverson. Ô Iverson, se você está me ouvindo, olá, tudo bem? Sou eu. Bom, então, ela até ficou de dar umas aulinhas a respeito de receitas na Air Fryer, que não usa óleo e blá 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 blá. Mas o fato é que nós usamos uma vez aquela porcaria, não deu certo e desistimos de usar. Então são eletrodomésticos que você não usa, né? Coisas que você não usa. Vender isso aí poderia ser uma outra renda que você poderia conseguir, certo? Então é assim que eu diria que a gente levanta dinheiro. Mas para a gente concluir, fazer uma renda extra ou ter aumento são as duas formas de você conseguir formar sua reserva de emergência. De qualquer forma, você vai ter que viver abaixo do custo de vida do dinheiro que você ganha. Então, não existe essa história de se sobrar eu guardo e tarará. Não é assim. A gente paga primeiro. A primeira conta é o nosso futuro. Então, eu tenho que ter, a minha primeira conta tem que ser eu, certo? Se você não fizer isso, você não vai sobrar dinheiro. Você vai no mercado, vai descontrolar tudo, você não vai ter como elaborar isso aí, tá bom? Então essa é a ideia de hoje. Se você tem algum comentário a respeito, alguma experiência, se você quer fazer alguma pergunta, fica à vontade, é sempre muito bem-vindo a sua questão, tá? Já foi motivo de vídeo, né? Uma questão de um ouvinte, de um seguidor, eu respondi com um vídeo, foi bem legal. Então, se você gostou do vídeo, já dá o like aí, já curte, já dá o like, já manda pros amigos, compartilha, tá? Se faz sua inscrição também, para não perder o conteúdo, tá bom? Beleza, até a próxima, tchau!